18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Para 6 horas em ponto em Manaus, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas, alô, equipe Mix, alô, Karime Leão. Alô, Carlão, e aí, valeu, tudo bem? Tudo certo. Muito, tudo certo. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, juntos e contando sempre com a sua participação. Participe conosco do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está aí pra você. É o 994887592. Participe. Exatamente, participa porque a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda uma mensagem pra gente também. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Colapso da saúde pública do Amazonas é alvo de investigação do Tribunal de Contas do Estado. PL do aborto foi assunto hoje na Câmara Municipal em Manaus. Eleições 2024, 17 municípios do Amazonas já pediram ajuda das forças federais de segurança. Ex-diretor da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, está na mira do Ministério Público do Estado. Para 6:02, vamos juntos até às 7 da noite. Obrigado pela sua companhia aqui em 100,7. Mais uma vez, começando 18 horas com os destaques desta terça-feira, 18 de junho de 2024. Vamos juntos até às 7 da noite. 18 horas. Olha aí, o Tribunal de Contas do Estado decidiu intervir na crise da saúde pública no Amazonas. A presidente do TCE, conselheira Yara Lins, criou um comitê de crise para coordenar os esforços para enfrentar os problemas de saúde pública no estado do Amazonas, Karime. Carlão, e não é de hoje que a gente fala que a saúde pública do estado está em crise. São inúmeras denúncias de falta de medicamentos, falta de estrutura e sucateamento das unidades. E o pior, quem sofre são as pessoas, o contribuinte, né? Quem precisa aí do atendimento médico. Um crime contra a população que precisa ser investigado, sim, Carlão. Com certeza, o comitê vai ser responsável, Karime e ouvintes, pela elaboração de planos de ação e também pela coordenação de esforços entre os diversos órgãos envolvidos para fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no Amazonas e garantir um atendimento digno à população. Tomara, Karime. Pois é, Carlão. Bom, vamos lá. E quem tem os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, ela tem mais detalhes a respeito dessa iniciativa do Tribunal de Contas. Boa noite, Nathalie. Então, até a secretária estadual de saúde participou desta primeira reunião. Ela tem noção de como está a saúde do estado, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Carlão e Karime, entre as pautas abordadas nessa reunião, a presidente do Tribunal de Contas aqui do nosso estado, a Yara Lins, destacou aí a falta de medicamentos, o adiamento de cirurgias eletivas, as filas imensas no Sistema Único de Saúde e também a superlotação nas unidades de saúde. Ou seja, os órgãos de controle estão em cima, eles estão fiscalizando para depois, né, o governo não fazer vista grossa e dizer bem assim, não, a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia de toda essa situação. Essas foram algumas das pautas que foram abordadas nessa primeira reunião. O que foi essa reunião, né? Isso foi porque a presidente do Tribunal de Contas aqui do estado, a conselheira Yara Lins, reuniu aí lideranças da saúde para formar um comitê de crise e estabelecer planos de ação imediatos para resolver problemas urgentes, porque a gente sabe que os problemas são urgentes. Exatamente, né? São denúncias que a gente traz, né? A gente vem trazendo ao longo dos últimos anos aqui no 18 horas e vários pontos foram abordados. Um deles foi o desabastecimento na central de medicamentos aqui do estado, a superlotação nas unidades de saúde, principalmente dentro dos serviços de pronto atendimento. Outro ponto que foi abordado e discutido nesta reunião
foi sobre o adiamento das cirurgias eletivas. Inclusive, na última semana, a gente falou sobre a falta de insumos na Fundação Hemoan, no Hospital do Sangue aqui do Amazonas. E tinham doadores, mas o Hemoan não tinha insumos básicos para fazer essa coleta, para fazer a coleta desse material. E como consequência de toda essa situação, cirurgias eletivas, né, aquelas cirurgias que já estavam marcadas, precisaram ser canceladas. Só urgência e emergência. Só urgência e emergência estavam acontecendo. Então, qual é que é o objetivo desse comitê? É evitar situações como essa, que realmente fiscalizar, tá ali em cima para cobrar da secretária, para cobrar dos órgãos de saúde aqui da nossa capital, do nosso estado, todo esse caos que a gente sabe que está instaurado aí já dura mais de 5 anos. A gente fala de maqueiros que estão há mais de 7 meses com salários atrasados e uma série de situações que vêm ocasionando problemas para os profissionais que atuam na saúde pública do Amazonas e também para os pacientes. A gente não tem como falar dessa crise na saúde sem citar as pessoas que estão lá na ponta, sem que dúvida. São as pessoas mais afetadas, não é, Karime? Lógico. E aí, nessa reunião, participaram vários órgãos de controle. Além da secretária Nayara Matsud, que é a secretária de saúde aqui do nosso estado, também participaram representantes da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas, a Secretaria de Inteligência do TCE também participou e deve atuar aí nesse comitê, fazendo todo o planejamento para que esse caos na saúde pública aqui do Amazonas de alguma forma venha a ser minimizado, né? Resolvido, né? Resolvido seria um sonho. Eu não tô nem otimista a esse ponto, né, Nathalie? Mas a gente diz, eu prefiro usar a palavra minimizado para ver se a gente consegue pelo menos diminuir toda essa situação. Mas também participaram, né, representantes da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital e da Central de Medicamentos do Amazonas. A determinação da presidente do Tribunal de Contas, Yara Lins, a ordem foi o seguinte: reorganizar a saúde. Nossa, que maravilha. Então, se muito necessário, nossa, chegou em boa hora, né? Com certeza. E aí essa proposta de criação do comitê para coordenar os esforços, né, envolve todas as questões da saúde pública do Amazonas, mas não somente aqui na nossa capital, Karime, mas também para os municípios no interior do Amazonas. A gente sabe que por lá a situação é bem mais complicada. Esse comitê vai elaborar nos próximos dias, né? A previsão é que a próxima reunião aconteça na próxima segunda-feira e já possa haver, né, aí algumas discussões. É claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa situação para ver se eles já vão elaborar os planos de ação sob coordenação do TCE. A gente quer saber, né, do TCE como é que vão ser essas fiscalizações, onde é que eles pretendem atuar. Recentemente aí a gente sabe uma estrutura que está bastante sucateada e vem sofrendo muito é o Francisca Mendes, do Hospital do Coração, que já foi referência aqui no nosso estado. Na última semana, o governo do Amazonas, junto ao governo federal, anunciaram ali uma reforma naquela unidade. Mas e aí, como é que vão ficar esses pacientes? Vai fazer reforma e um hospital que era referência em cirurgias e tratamento cardíacos. A estrutura da saúde do estado do Amazonas foi tão sucateada que esse hospital perdeu completamente esse know-how, não tem como funcionar mais como era, a ponto de ter uma intervenção desse ponto. A gente também pode falar também do Instituto de Medicina Tropical, que também era referência, agora não é mais, não tem papel higiênico. A gente mostrou aqui todas essas denúncias. Agora, o mais interessante é que se foi criado um comitê de crise, não tem mais como o governo do estado do Amazonas negar que existe uma crise na saúde pública do Amazonas. Pois é, Karime, e aí esse gabinete, né, esse comitê, ele vai ser coordenado pela presidência do Tribunal de Contas aqui do nosso estado e ficará, né, encarregado, é claro, de fiscalizar toda essa situação nas principais unidades de saúde aqui do nosso estado. A próxima reunião está marcada para a próxima segunda-feira e é claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações e é mais que bem-vindo, né, Carlão? Sim, tomara que dê certo. Exato, agora está
oficialmente ali assinado, protocolado que existe uma crise na saúde pública do estado do Amazonas, que parece que só a gente enxerga. A saúde pública do estado é realmente mais do que um caso aí de calamidade pública, é um caso de polícia, é criminoso. Todo o sistema está sucateado, não é de hoje, mas claro, tudo piorou com a pandemia. Desde lá o governo não teve competência para reestruturar, para recuperar o sistema. E hoje o caos está em todas as unidades de saúde. Ainda ontem nós mostramos aqui, Carlão, sim, a história terrível, triste da jovem, exatamente, pedindo ajuda, agonizando no Hospital do Câncer, sem a mínima assistência necessária, que é para controlar a dor. Isso é um mínimo. Falta medicamentos, Karime, falta material e faltam instrumentos para cirurgias. Falta médicos, Karime, para você ter uma ideia. Na realidade, falta tudo e sobra o quê? Sofrimento para quem precisa ser atendido no hospital do estado, que somos nós, né? O povo, as pessoas. E por isso a importância desse comitê de crise, por isso que eu torço para que dê certo. Sim. Esse comitê foi criado pela presidente Yara Lins do TCE. Alguém realmente tem que fazer alguma coisa, alguém tem que tomar a frente dessa luta e mostrar para o governo, como você falou aí, que não tem como negar mais. Existe uma crise, existe um caos na saúde. E se depender do governo, do estado, essa situação de caos, sem um comitê, sem alguém na frente, vai piorar e deteriorar cada vez mais. Exato. 6h11, você no melhor. Tem que ter alguém para ficar, para inserir, alguém à frente, alguém para fiscalizar. Que não seja o governador. Que não, porque já é incompetência, já está assinado embaixo. Porque o que tinha de referência piorou. O que já não era bom, piorou mais ainda. É preciso sim, Carlão, investigar principalmente para onde é que foram os 5 bilhões de reais que o governo jura até hoje que investiu na saúde do estado no ano passado. O governo deve satisfação sim de onde foi, para onde foi parar esse dinheiro, afinal é dinheiro nosso, do contribuinte. Não é favor nenhum oferecer uma boa saúde pública para o cidadão. Agora é criminoso deixar a saúde chegar nesse ponto. É por isso a importância então desse comitê que está formado, comitê de crise. Parabéns à presidente do TCE, Yara Lins, e boa sorte para você nessa empreitada. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos falar sobre as atualizações do caso do motorista que invadiu a calçada, arrastou carros, matou uma adolescente de 14 anos. O acidente foi na Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Karine. Carlão, e exatamente como nós adiantamos aqui no 18 horas, o teste de alcoolemia confirmou que o motorista Emílio da Silva Castro estava embriagado. O bafômetro registrou 0,75, quando permitido é até 0,04. O repórter André Meirelles traz as atualizações pra gente. Boa noite, André. Então, o motorista Emílio da Silva Castro, ele continua preso ou já foi liberado? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, você também, internauta. Olha, no dia do acidente, o caso foi registrado no boletim de ocorrência, em primeiro momento ali como homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar. Então, a audiência de custódia do Emílio da Silva Castro, que atropelou e matou a estudante de 14 anos, essa audiência de custódia que aconteceu agora à tarde, caso ele fosse indiciado aí como homicídio culposo, a essas horas ele já estaria respondendo em liberdade. Só que o advogado de defesa da família, que é o Leonardo Marques, que eu conversei com ele agora há pouco, ele explicou que junto então aí a Polícia Civil do Amazonas e com o Ministério Público auxiliando nas investigações, durante a audiência de custódia o resultado foi favorável para a família da vítima e através ali da juíza plantonista, a doutora Rosália Sarmento, ela compreendeu que se trata então de homicídio doloso, ou seja, intencional. Isso porque, segundo esse exame, né, que mede aí o nível de álcool no sangue, com o exame toxicológico realizado durante o corpo de delito, o Emílio, que é o motorista então que causou ali esse acidente, apresentou, como você falou então no começo, Karime, 0,75 aí, né, de álcool no organismo e a tolerância é só 0,04 e com isso então ele acabou assumindo o risco. Então, segundo o advogado de defesa da família, que é o Leonardo Marques, ele dirigiu alcoolizado ali no exercício do trabalho e assim configurou o crime, né, e o motorista vai responder sim esse crime, não mais em liberdade
liberdade, mas sim preso, como explica agora pra gente o advogado, o doutor Leonardo Marques. Na verdade, houve uma conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, então ele responderá ao processo preso. Assim esperamos que responda até o final, até a sua inevitável condenação. E mais do que isso, o alento, isso que serviu de um alento para a família, o alento também fica majorado na medida em que a doutora Rosália também entendeu, e a nobre promotora de justiça que estava acompanhando o processo seguiu na mesma linha, que o crime não é um crime culposo, que se trata de um crime doloso. Então foi determinada a alteração na classificação do crime. Então nós tivemos um duplo êxito, um duplo alento à família, mas o trabalho ainda não acabou. Na verdade, ele está em início e nós estaremos trabalhando incansavelmente para que o resultado seja a condenação tanto do senhor Hermílio, tanto da empresa. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí do Leonardo Marques, advogado de defesa da família aí da adolescente de 14 anos, que infelizmente morreu ontem nesse trágico acidente. Olha, e hoje pela manhã, enquanto a família e amigos estavam ali prestando as últimas homenagens, 2 representantes jurídicos da empresa em que o motorista da caçamba prestava serviços foram até o local ali do velório para informar que não vão assumir a responsabilidade por qualquer questão sobre o acidente. Ué? Inclusive, foi feito isso, ele estava ali, a família, né, reunida. Não foram prestar nenhuma condolência, não foram prestar seus sentimentos, só chegaram de sola falando, a gente não tem nada a ver com isso, não vamos responder sobre isso. Gente, que falta de tudo. Isso mesmo, inclusive quem esteve presente nesse velório e também tudo ali no local, que inclusive presenciou esses 2 representantes jurídicos dessa empresa que chegaram ali para falar que não iam, que teriam que acionar a justiça para que a justiça fosse para cima da empresa, é o próprio advogado Leonardo Marques que acompanhou essa situação e ele vai falar agora pra gente. Vamos acompanhar rapidinho. A família não tem condições de pagar, está fazendo trabalho humanitário porque a empresa empregadora do motorista foi completamente irresponsável, se dirigiu aqui nesse momento de luto tão somente para dizer que não iria ajudar em absolutamente nada. 18 horas. Tá aí, quem estava hoje lá, como a gente viu agora, né, o advogado da família, Leonardo Marques, que eu conversei agora há pouco com ele, que ele explicou toda essa situação. Então, já teve audiência de custódia, como eu falei, o advogado explicou tudo ali. No exato momento que estava acontecendo toda a situação ali, foi registrado o boletim de ocorrência, né, um flagrante. Então, ele foi levado para a delegacia ali para prestar esclarecimentos. Mas ele ficou detido ali porque tinha, né, muita situação, como a gente trouxe aqui ontem, muitos vídeos, que ele estava embriagado, dirigindo em alta velocidade, todas as testemunhas ali no local. E ele teve que ficar detido até a audiência de custódia, que essa audiência de custódia é perigosa aí, que muitas das vezes acaba liberando pessoas que não eram para ser liberadas. Verdade. Mas aí hoje, né, com a gente até ver essa situação, que o advogado aí lutou e conseguiu fazer com que essa situação... O motorista permaneça preso até... por conta de toda a situação, todas as provas, né? Sim. Todos os vídeos, toda a situação que aconteceu, e mostra aí que realmente o motorista, de acordo com essas provas, de acordo com a defesa, realmente é o culpado por estar ali dirigindo no exercício do seu trabalho, alcoolizado ali, embriagado e, de acordo com as testemunhas, em alta velocidade, e acabou ocasionando aí nesse trágico acidente, né? Que ele perdeu o controle, bateu no muro da escola, que inclusive no exato momento que aconteceu esse acidente, muitos estudantes estavam ali até mesmo na área ali, um pouco da frente do colégio, ali não na fora, mas lá na frente. Estavam transitando, a gente até falou que poderia ter sido pior, né? Outras crianças, adolescentes poderiam ter sido vítimas também. Além de 5 carros que estavam ali na frente, e se alguém tivesse saindo, entrando naquele carro ali, né? Então a situação poderia ser bem pior. Então todos esses recursos foram usados agora. Esse motorista, ele vai responder atrás das grades, vai ficar preso, né? E a defesa da família também entrou com recursos para responsabilizar a empresa para prestar ali o apoio pelo dano causado. É isso, o nome da empresa qual é mesmo? A gente tem
Ontem a gente tinha essa informação aqui. Só para ficar registrado, dar o nome aos bois certinhos, essa empresa que não teve competência de prestar condolências à vítima, enfim, a gente até aguarda estamos aguardando, então a gente pode ouvir também o advogado da empresa, se quiser falar ou comentar o porquê que foram lá, não foram prestar condolências e sim explicar que não vão ajudar em nada, se quiser os direitos que procure a justiça, não é? Enfim, a gente escuta também, claro, os dois lados, podemos escutar também. Inclusive, a gente tem também uma nota aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, que diz assim, as informações que a gente já deu aqui, mas vamos ler essa nota. Na tarde desta terça-feira, a juíza Rosália Guimarães Sarmento, que é a plantonista do juízo das audiências de custódia, homologou a prisão em flagrante de Hermílio da Silva Castro e a converteu em prisão preventiva, né? Está aí nos autos que tratam do atropelamento e morte dessa adolescente de 14 anos que ocorreu nesta segunda-feira ali na zona norte de Manaus, né? Então, a gente recebeu aqui também essa nota já do Tribunal de Justiça, junto ali que a gente já tinha recebido mesmo essa informação através do advogado de defesa da família. Eu tenho aqui o nome da empresa Materiais de Construção João de Barro, Empresa Materiais de Construção João de Barro, que o motorista, ele trabalhava para a empresa de construção João de Barro. O advogado da empresa foi ao velório da menina, não foi prestar condolências, mas foi dizer, se vocês quiserem, vocês que procurem a justiça, a gente não tem nada a ver com isso. Ok, André Meirelles, obrigada pelas informações. Agora 6h22, você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar agora sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Boa noite. Boa noite. Presente. Presente, Cíntia. Vamos lá. Como se não bastasse toda a polêmica sobre o PL do aborto, aqui em Manaus teve vereador tão empenhado em defender o PL que chegou a afirmar que pior que um estupro é um homicídio. Bom, o autor dessa fala é o vereador Raif Matos. Conta mais pra gente a respeito dessa... Olha aí, surpresa de 0 pessoas, né, Carlão? Sim. Conta mais pra gente sobre essa sessão aí de hoje. Enfim. É difícil, boa noite, né? Pra você, pro Carlão e pra quem tá ouvindo a gente depois dessa frase, mas ela de fato aconteceu. Pra começo de conversa, não era nem para a Câmara Municipal de Manaus estar discutindo esse PL. Por quê? Tudo bem que é interessante a gente saber o que eles acham ou não desse assunto. Como eleitor, é importante que você saiba como se posiciona cada parlamentar e tudo mais. Ao mesmo tempo, o vereador de Manaus, ele não tem como influenciar na decisão desse PL. Ele está acontecendo na Câmara dos Deputados. Não sei se os vereadores estão confundindo aí de que Câmara eles estão indo, qual Câmara eles foram eleitos, né? E Manaus não é exatamente uma cidade que pode estar perdendo tempo com um assunto que não lhe cabe. Então, decidiram, ainda assim, discutir esse assunto e saíram frases como essa aí que você leu, Karine, pra gente. Eu vou relembrar aqui. Pior que um estupro é um homicídio. Fala do vereador Raif Matos. Aí você acha, os outros vereadores falaram, olha, não é bem assim, tal. Realmente teve manifestação dizendo que não era bem assim, mas não foi totalitária, né? Teve também gente dizendo, passamos avanços com base, mas não com base na minoria, porque há muito mais nascimentos, frutos de relacionamento de amor, do que por conta de estupro. Esse também foi outro vereador que falou, o vereador Marcelo Alexandre. Lembrando que esses vereadores estão vindo aí, né, para reeleição, para conseguir de volta aí o mandato, tanto Raif Matos como Marcelo Alexandre são pré-candidatos. Mas teve também vereador que rechaçou essas falas, o vereador Rodrigo Guedes se posicionou contrário a isso, o vereador o vereador do PSB, Marcelo Serafim, também falou contrário a essas manifestações. Ele que é da área da saúde, né? Então trouxe ali com base no que ele vê acontecer
em clínicas e tudo mais, do que eles sabem que acontece de fato. Mas, como originalmente eu falei, esse não é um assunto, por mais que se discuta na Câmara Municipal de Manaus, na prática, eles não vão poder mudar nada, né? No fim, não são eles que vão decidir. Esse é um assunto que está realmente ali no âmbito de Brasília, Congresso, aí é com Cadu, né? Cadu que entraria pra gente aí, como é que estão, traz, inclusive. Como é que estão pensando os parlamentares da Câmara, mas os vereadores de Manaus podem ter a opinião que eles bem entenderem, é bom pra gente saber com quem nós estamos lidando, mas no fim não vai influenciar em nada. Karine, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, como é que está a situação das eleições aí, tipo, estrutura, né? Parece que 17 municípios do Amazonas já pediram auxílio das Forças Armadas aí para essas eleições aí agora deste ano, Cíntia. A gente precisa lembrar que o Amazonas ele é um caso muito particular, né? Porque as zonas eleitorais, elas são nos municípios, e os municípios são super distantes aqui da capital. Não é pegar um carro, dirigir uns minutos e chegou. É bem longe disso, na verdade, né? A gente sabe que uma eleição no Amazonas, ela tem um preço diferente que em uma outra região do Brasil por conta da nossa natureza mesmo, porque as estradas são os rios, não são de terra, e aí é uma outra logística, e isso também pesa a questão da segurança. Então, mais 6 municípios solicitaram aí auxílio das Forças Federais para garantir uma ordem durante a eleição municipal. Com esses 6 e com o que já tinha antes de município que já havia solicitado o auxílio das Forças Federais, sobe para 17, então, o número de municípios que vai ter acesso a essa assistência. Aí a gente está falando das zonas eleitorais de Maraã, Carauari, Lábrea, Juruá. Eles foram, na verdade, esses que eu falei, os primeiros a enviar solicitações. Aí em maio também teve Itamaraty, São Gabriel da Cachoeira, que é bem longe, né? Iranduba já é região metropolitana, Alvarães, Manacapuru, Altazes, Nova Olinda do Norte. Agora em junho, esses 6, né, são de Guajará, Apuí, Codajás, Presidente Figueiredo, Borba e Quari. Os pedidos, só para a gente entender como funciona, eles são encaminhados para o Tribunal Superior Eleitoral, explica-se a necessidade do reforço aí, por que precisa de mais segurança, por que precisa dessa força especial, enfim. E aí é decidido e é enviado esses profissionais, né, enfim. Isso acontece todo ano que tem eleição, claro, e não é incomum que aceitem que essas forças federais atuem aí nos municípios do Amazonas. Karine, Carlão. Toda eleição tem esse pedido mesmo, são lugares muito afastados, longínquos, e lembrando que toda eleição também é o Exército que faz essa logística aí de levar urna, de ajudar a montar toda a questão das sessões eleitorais e tudo mais. Agora, Blink, o Ministério Público do Amazonas, ele vai investigar o ex-diretor da Manaus Cult, o Oswaldo Cardoso, por irregularidades em contrato de aluguel e som. Cíntia, explica pra gente. Manaus Cult, só um momento. Sim. Se quiser pular para outra pergunta, segue daí, sem problemas. Traz depois pra gente mais informações a respeito desse assunto. Eu acho que eu tive uma atualização sobre isso, mas eu volto nela daqui a pouquinho. Isso. Eu ia falar sobre Alberto Neto. O Alberto Neto, que ele decidiu endurecer, né, o discurso contra o Davi. O que está fazendo ele mudar de ideia? Direcionar, né, as armas para o prefeito Davi agora? Lembra que a gente tem falado há um tempo aí sobre o Alberto Neto e o Roberto Cidade, que um deles deve desistir. Muito se falou do Alberto Neto, ele passou grande parte dessa pré-campanha, tá passando, né, dizendo que, olha, não, eu sou candidato sim, só que o discurso dele na rede social, a gente vai vendo aí a temperatura. E ele começou a falar mais dos casos de Brasília, como, por exemplo, esse assunto que repercutiu na Câmara Municipal de Manaus, sobre o PL que fala do aborto, do que exatamente os assuntos da cidade de Manaus, que era o que a gente estava vendo mais. Quando ele muda esse tom, eu entendo que, então ele desistiu, ficou cidade. E aí,
tudo muda de novo. Pode ser que ele tenha até desistido, mas alguma conversa aconteceu e ele voltou, vai saber. Mas o fato é que ele realmente mudou o tom com Alberto Neto, com Davi Almeida, que é o atual prefeito. Natural é que quem quer ocupar esse cargo aponte erros de quem está na estrutura, porque se tudo está bem, né, não faz sentido você querer ocupar esse lugar. Mas vamos ouvir então o que falou Alberto Neto. Prefeito, tome vergonha na tua cara. Vai consultar lá no posto de saúde para você ver a realidade. Você acorda 4 horas da manhã, chega no posto de saúde para pegar um papelzinho, não é assim? Não tem laboratório, não tem vaga para todo mundo. Nós temos o 5º maior orçamento do Brasil. Não merecemos passar por essa humilhação. Estão maltratando a população com a saúde precária. Enquanto ele está pintando, colorindo, jogando tinta na cidade, não tem remédio no posto de saúde. 18 horas. Tá aí a fala mais do que crítica do pré-candidato a prefeito Alberto Neto, do PL, né? Inclusive alto e em bom tom. Alto e bom tom, né? Detonou mesmo. Prefeito falou... Com vontade. Pronto, com vontade, contra o prefeito Davi Almeida. Cíntia? Eu penso que alguém provocou, né? E aí, querido, você vai falar de Brasília, mas cadê? Você ainda vem ou não vem? Porque essa história toda, e aí, quando veio a pré-candidatura do vereador Carpê, que hoje é vereador e quer ser vereador aí ano que vem, quer continuar, que é do PL, assim como o Alberto Neto, ele veio com essas palavras aí, com endereço, com nome e sobrenome, direto aí no atual prefeito, assim, não mandou indireta não, ele foi firme e forte. Mas isso, numa posição muito mais de, eu entendo, numa posição muito mais de dizer, olha só, eu tô aqui, eu quero esse lugar, do que exatamente chamar uma briga com o atual prefeito. Acho que ele estava demarcando real o território ali, entendeu? Quer dizer assim, já estão falando por aí que isso e aquilo, não. Eu quero esse lugar de prefeito, sim. A gente tá sem tempo? Sim. Tá bom, então vamos lá. Sobre o Ministério Público, né, que está instaurando aí esse inquérito civil, realmente está falando sobre a Fundação Municipal de Cultura e Turismo e Eventos, mais conhecida para os íntimos como Manaus Cult. Alocação de equipamento de som para eventos de pequeno e médio porte. Lembrando que Manaus Cult é quem comanda aí passo a passo, eventos em geral. E aí, Oswaldo Cardoso Neto, que foi o secretário que teve, acho que posso falar sem estar pecando aqui, a uma gestão muito conturbada, talvez a mais conturbada da Manaus Cult. Tudo aconteceu na gestão dele. Para começar, ele chegou dizendo que era advogado, né? Chamaram de advogado e aí desmentiram que ele não era. Isso já deu um tom diferente para a gestão. Depois, o passo a passo com aqueles... é de empresa privada, então não precisa ser transparente porque já foi da empresa privada. Enfim, muitas manobras aconteceram no passo a passo enquanto Oswaldo Cardoso Neto estava vendendo ingresso lá no shopping, lembra? Teve aquele quiosque. Muitas denúncias. De garrafa PET. Foi realmente uma confusão danada. Aí, a empresa Arsenal Serviços de Produções e Eventos, ela é quem está sendo investigada por fornecer aí equipamento de som. Essa empresa é de Francisco Emerson Menezes e essa contratação aconteceu exatamente na gestão de Oswaldo Neto. A Procuradoria procurou a Manaus Cult, né, por conta do Festival Folclórico de Bairros, que é outro evento que é comandado aí pela Manaus Cult, que utilizou o equipamento dessa empresa, utilizou num contrato e está sendo investigado. Essa empresa, na verdade, é dito que ela é velha conhecida da Prefeitura de Manaus. Mas a gente vai verificar o que o MP pretende saber exatamente. O valor do contrato era de R$1.630.000 e aí fala mais sobre os dados da Arsenal, né? Número de CNPJ, capital social, que é menor do que esse valorzão aqui. Enfim, vou continuar de olho para trazer mais informação para vocês. Legal, mas ela está na mira do Ministério Público do Amazonas. Tá ótimo. Obrigada pelas informações, Blink. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.
Para 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, nós estamos apenas 10 dias do Festival de Parintins. Você vai, Carlão? Oi? Você vai? Ah, sim, vou, claro. Vamos. Você também vai, nós vamos todos juntos, inclusive, juntos e misturados. Inclusive, eu vou com um caprichoso, Karine. Não, eu sou do garantido, acabou. A gente fica ali na ilhargada. Tá ótimo. Inclusive, muita gente deixou para a última hora a contratação de hospedagem na Ilha Tupinambarana. E não é fácil, hein? Como resultado, as tentativas de fraudes estão mais frequentes, portanto, todos atentos, né? Todos atentos. Para evitar esse tipo de prejuízo, né, gente? O Procon do Amazonas orienta que os turistas busquem indicações dos locais oferecidos para o aluguel. E a previsão é que esse ano o festival, é claro, bata recorde de público. Vamos conferir mais detalhes agora com a Jané Araújo. Visibilidade que o Festival Folclórico de Parintins ganhou em rede nacional esse ano, devido à participação de Isabelle Nogueira, Cunhaporanga do Boi Garantido, no Big Brother Brasil, a procura pelo maior espetáculo do Amazonas aumentou consideravelmente. A edição de número 57 da festa, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, traz um problema: a hospedagem. Com a rede hoteleira lotada, os turistas estão se aventurando em fechar negócios através de anúncios que encontram na internet. É aí que entram os espertalhões. Por isso, o Instituto de Defesa do Consumidor Procon preparou algumas dicas para ajudar a população a evitar transtornos com hotéis e pousadas durante a festa. Conforme o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, é essencial que a população esteja especialmente atenta ao procurar hospedagem de última hora. Algumas coisas você precisa estar atento. Uma delas, e talvez a principal, é em relação a ter um contrato com a hospedagem contratada. Eu digo um contrato formal, ter algo ainda que de forma digital, mas assinado. Ou que você tenha uma troca de mensagens, uma troca de e-mail, algo que comprove o vínculo e o pagamento pela habitação. É importante destacar para os consumidores, sobretudo aqueles que não conhecem como funciona o festival e a realidade do Amazonas, que está vindo pela primeira vez, que vem de fora para conhecer. Muita gente fica hospedada em casas de família, porque lá eles ofertam aí, não são hotéis, não são pousadas, mas ofertam as suas casas. Então, esteja atento. As indicações, segundo o Procon, são mais confiáveis do que fotografias e anúncios. E o local da hospedagem deve informar os preços diferenciados para pacotes internos e eventuais riscos de alguns serviços, assim como qualquer taxa adicional que possa ser cobrada. É o que esclarece o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache. Então esteja atento à questão do preço, se o que está sendo cobrado está adequado com o que você contratou. O Procon Amazonas estará na ilha no período do festival, de forma permanente. Teremos no turistódromo um posto de atendimento em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, e você poderá fazer ali a sua denúncia, tirar a sua dúvida e também utilizar as nossas redes sociais e o nosso site. É importante também evitar pagamentos em dinheiro e optar por pagamentos mais seguros, como cartões de crédito, onde os dados da pessoa contratada são identificados. Também é preciso desconfiar de ofertas muito baratas. Preços que parecem bom demais para ser verdade podem conter fraude. Verifique a média de preços dos aluguéis na ilha. E sempre que possível, entrar em contato diretamente com o hotel, pousada ou família para confirmar as informações. Caso encontre qualquer irregularidade ou se sinta lesado, pode acionar o Procon pelo telefone 3215 4009 ou 0800 092 1512. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h39, boa noite pra você na sintonia certa. Olhem, o eterno governador Amazonino Mendes, em memória, foi homenageado hoje. As lojas maçônicas do Amazonas inauguraram em Parintins um monumento em homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes, que morreu em fevereiro do ano passado. E homenagem mais do que justa, né, Carlão? Sim. Afinal, Amazonino, quando governador, construiu a mais importante obra cultural de Parintins, que foi o
Ecobódromo, além de transformar o festival num evento internacional. Olha, a inauguração contou com a presença de dirigentes e importantes membros da maçonaria no Amazonas e entre eles o grão-mestre Marcelo Peixoto, o empresário Ronaldo Leite, amigo do homenageado, o presidente do IDAM, Vanderlei Alvino, e o ex-secretário de Segurança Pública, Lousmar Bonats. 18 horas. Agora são 6 horas e 40 minutos. Fique ligado. 7 continue aí no 18 horas, daqui a pouquinho, de Brasília. A discussão sobre a tributação da Zona Franca de Manaus, assunto importante. Já você fica sabendo os detalhes. Mix. E agora, conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira e é com você, Karine. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 5%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 96%. Mix. Olha, o nível das águas no Rio Negro se mantém estável há 2 dias. De ontem para hoje foi mais um dia em que o nível não subiu, mantendo agora a cota de Manaus para 26 metros e 85 centímetros acima do nível do mar, hein, Karine? E aí, Carlão, chegamos aí ao final do período de cheia e nos próximos dias o rio começa a descer. É o período mesmo. Este ano, como a gente está vendo, ficou 1 metro e 44 centímetros abaixo do nível registrado no ano passado. Karine, esse nível indica que teremos este ano, sim, novamente um período de seca e seca severa. Vale lembrar aí que no ano passado nós tivemos a maior seca registrada em 121 anos, quando o nível do Rio Negro atingiu 12 metros e 70 centímetros. Uma seca mais severa que a do ano passado, imagina, Carlão, vai trazer prejuízo e sofrimento, sem dúvida. Certamente vamos ter problemas aí de abastecimento de alimentos, de água potável, medicamentos, combustível também. É grave e séria essa previsão, até porque a gente não está vendo aí muitas ações governamentais para antecipar aí esses problemas. Tá aí já, Já está aqui, já parou. Começou a descer o rio, né? Exatamente. Cadê a ação? Cadê aquilo tudo? Tem comitê de gestão de crise, bababá, mas cadê a ação? A gente só está vendo as pessoas aí já sem ter como ir e vir. Tudo indica, Karine. Exato, que vão deixar para fazer o quê? Em cima da hora, quando o negócio não tiver mais jeito, né, Carlão? Sim, as comunidades isoladas e o povo mais uma vez esquecido. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, hein, que triste. Mais um crime aí contra a mulher chocou Manaus hoje. O homem matou a esposa e depois se matou. Segundo a polícia, a filha do casal de 3 anos presenciou tudo, Karine. A repórter André, olha, eu até confundi tudo, porque esse crime foi tão... Eu perdi completamente o chão, lembrando desse crime que a gente comentou, estávamos falando a respeito dele na redação. É um crime bárbaro, mas um crime que a vítima estava sofrendo ameaças, já estava sendo perseguida, que poderia ter sido evitado de alguma forma. E quem está acompanhando é a repórter Nathalie Moraes. Estávamos muito aflitas, óbvio, né? Mais um feminicídio acontecendo. E estávamos falando a respeito desse caso. Ela volta a conversar com a gente ao vivo, tem mais detalhes a respeito desse caso. Como eu já antecipei, né, Nathalie? O homem já tinha tentado matar a mulher, ex-companheira, antes. Ele chegou a ser preso em flagrante por tentativa de homicídio. Mas ele foi liberado na audiência de custódia. Conta pra gente o que aconteceu, Nathalie. Infelizmente, né, Karine? Esse foi um crime que poderia ter sido evitado, né? Já que no último dia 2 de junho, hoje é dia 18, a gente está falando de um crime que aconteceu há 16 dias atrás. Isso porque há 16 dias atrás, ela teria recebido vários golpes. Ela pegou 3 facadas do ex-marido na região da nuca e pescoço. Essa mulher, ela foi socorrida, ela foi levada para o hospital, ela fez um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, né? Ela contra o ex-companheiro, ela solicitou da Polícia Civil aqui do Amazonas uma medida protetiva, né, para que ele ficasse distante dela, para que ele não se aproximasse, né? Só que, infelizmente, Karime, depois de 24 horas, ele passou por uma audiência de custódia e ele foi liberado
pela Justiça do Amazonas. E aí vale a gente reforçar o que a gente está fazendo agora. A gente quer chamar a atenção para você, mulher que está nos ouvindo e está nessa situação de medida protetiva, né, Karime? Esse crime, essa tragédia só aconteceu na manhã de hoje porque ela estava, né, ela tinha uma medida protetiva contra ele, mas ela precisou ir até a antiga residência para buscar alguns pertences, né? E ele de alguma forma conseguiu iludibriar ali a vítima, ofereceu uma carona e foi quando aconteceu toda essa tragédia. E aí nós conversamos com a delegada Patrícia Leão, ela que é titular da Delegacia Especializada de Proteção em Crimes contra a Mulher, e aí ela falou pra gente sobre a importância da medida protetiva e que em situações como essa, nunca, jamais a vítima pode ter contato com o agressor. Qualquer situação é feita mediante a delegacia. Ou seja, ela teria que chamar a delegacia e lá falar que precisava voltar para a residência para pegar os pertences. E a delegacia faria todo esse trabalho. Vamos ouvir aí o que diz a delegada Patrícia Leão, ela que é titular da especializada. Agora, no dia 2 de junho, foi feito um flagrante, né, por tentativa de feminicídio, tendo ele como o agressor, como o autor da tentativa de feminicídio. Infelizmente, ele foi solto no dia seguinte e passou, né, a persegui-la novamente. E aí, no dia de hoje, ela foi buscar aí os pertences dela e, infelizmente, né, veio a óbito. É importante ressaltar que nesses casos, né, quando a vítima nos procura, nós fazemos esse trabalho, né, de buscar os pertences pessoais da vítima, justamente para ela não ter contato com esse agressor, com esse autor que não aceita o fim do relacionamento. Então, é importante dizer que a Delegacia da Mulher, ela trabalha incansavelmente para tentar, né, preservar a vida dessa vítima. Então, a gente não permite que ela tenha contato com ele. Então, nós vamos lá, fazemos as buscas de pertences, de documentos, de roupas, né, de utensílios pessoais dela, justamente para tentar aí salvaguardar essa vida. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da delegada Patrícia Leão, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção de Crimes contra a Mulher. E aí, Karime, né, após essa tragédia, né, depois da morte, né, tanto da mulher quanto o homem que tirou a própria vida, a criança de 3 anos, ela foi levada para a Delegacia Especializada de Proteção de Crimes, né, contra as crianças e adolescentes, na Morada do Sol, né, ela deve ser entregue para familiares, mas inicialmente ela ficou sob cuidados ali do Conselho Tutelar, né, e foi levada para a delegacia. É isso. Boa noite, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h48 agora. 18 horas. Vamos para Brasília, Carlão. Vamos correndo para Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, Cadu. Então, Cadu, governador aqui, o nosso governador do Amazonas, o Wilson Lima, deu entrevista para o Jornal da Globo. E na entrevista ele elogiou o Bolsonaro e indicou apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, para 2026. Fala mais pra gente a respeito dessa entrevista, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime é um apoio de peso ao sucessor de Jair Bolsonaro. Essa entrevista para o Jornal Globo, viu? Essa entrevista repercutiu bastante aqui em Brasília, viu, Karime? Inclusive lá no Palácio do Planalto. Talvez não tenha sido o melhor momento para falar sobre apoio político, porque o Wilson Lima está aqui, perambulando em busca de recursos federais para bancar as ações de combate às queimadas, para pagar o serviço de dragagem dos rios, tentar se antecipar os efeitos da estiagem, né? Essa conversa já está durando desde janeiro e hoje ele está cobrando aí, mas de que adianta cobrar se ele fica aí no jornal dando aceno pro concorrente, né? Pra oposição, que nem tá aí inelegível, inclusive. E como você disse, Karime, Wilson Lima disse que Jair Bolsonaro foi importante para reavivar a direita no Brasil, mas que para ele a direita precisa agora de uma alternativa menos radical. No caso, ele se referiu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para ele, Karime, o Tarcísio seria o homem capaz de enfrentar o presidente Lula nas eleições de 2026. Se é que Lula vai disputar as eleições, né? Tem esse porém aí.
No entanto, todavia, o Wilson Lima elogiou o presidente Lula, disse que ele vem fazendo bom trabalho no que se refere à preservação ambiental, disse que a diminuição do desmatamento é resultado de um esforço conjunto, porém ele criticou a ministra Marina Silva pela postura muitas vezes xiita, rigorosa, né, que vem atrapalhando o andamento de grandes projetos, como a recuperação da BR-319, a exploração de potássio lá em Altazes, a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, enfim. Em resumo, Karine, Wilson Lima tentou ser equilibrado, né? Não rasgou elogios a Bolsonaro, disse que Tarcísio de Freitas é o futuro da direita e fez um cafezinho básico do presidente Lula. Acontece que o posicionamento dele não é novidade nenhuma. Wilson Lima está em cima do muro, assim como outros tantos governadores que ainda não pularam para o barco do governo. Karine, o governador Wilson Lima, ele continua aqui em Brasília, viu? Ele cumpre uma agenda meio que restrita, sigilosa, mas a informação que a gente tem é que ele se reuniu com membros do Poder Judiciário e também com lideranças do União Brasil, que é o partido dele. Amanhã ele vai participar da sabatina no Senado do ministro Mauro Campbell, que é do STJ, e ele está sendo indicado para ser o corregedor de justiça, corregedor nacional de justiça, na verdade. Então, Mauro Campbell é amazonense e também é amigo do governador. Então, ele continua por aqui fazendo conversações políticas, fazendo política, na verdade. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje o grupo de trabalho da reforma tributária discutiu detalhes sobre a tributação da Zona Franca de Manaus. Eu tenho até medo de perguntar, Nossa. Cadu. Alguma novidade, Cadu, aí no processo, Cadu? Não, Carlão, não que a gente tenha falado aqui, viu? Que a gente falou bastante, esgotamos bastante o assunto. O que nos chama a atenção é a capacidade de influência do Paulderney Avelino. Vou já falar sobre isso. Essa audiência pública, Carlão, ela abordou bastante os desafios da Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária. A audiência terminou agora há pouco. Começou, era 10 horas da manhã, terminou agora há pouco. Muito assunto, muita gente palestrando. A maior preocupação, como a gente já vem falando, é aquele tal artigo 433 do PLP 68, que é o primeiro texto da regulamentação da reforma. Esse artigo trata dos percentuais de arrecadação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas esse texto diz que quem define o percentual é o TCU, o Tribunal de Contas da União, e também o Comitê Gestor da Reforma. Para o Amazonas, isso é muito ruim. O governo do Amazonas quer que essa lei seja auto-aplicada, sem precisar de TCU, sem precisar de Comitê Gestor, porque isso tudo gera insegurança jurídica. E tem também a questão do imposto no destino. O produto, o bem produzido na Zona Franca de Manaus, por exemplo, não vai ser mais tributado no Amazonas, ele vai ser tributado no estado onde o produto vai ser entregue. Então a perda de arrecadação pode passar de 60% só do estado do Amazonas. Isso daí é um problema sério. Então o proponente da audiência foi o deputado Paulderney Avelino e a gente vai ouvir o que ele disse agora há pouco. Vamos ouvir. Veja, algumas questões, como o crédito na saída dos nossos produtos, também a utilização de contrapartidas para esses benefícios que são concedidos na Zona Franca de Manaus, a redução do ICMS como benefício fiscal que também sai da Zona Franca de Manaus, e também o crédito que nós entendemos ser necessário nas trocas internas, tanto de CBS quanto IBS, como também de fora para dentro e de dentro para fora. Nós entendemos que essa reforma deverá manter a competitividade da Zona Franca de Manaus nos moldes que nós temos hoje e, sobretudo, a segurança jurídica para que nós possamos não só atrair novos investimentos, como manter o que nós temos. Acredito, tem muitos percalços ainda, há muitos segmentos que querem também ser colocados nessa reforma e que estão ou com aumento de tributação ou ficaram alijados do processo e, mesmo assim, vão fazer muita pressão. 18 horas. Aí a gente acompanhou a explicação do deputado federal Paulderney Avelino de como que fica aí a Zona Franca de Manaus e os incentivos nessa reforma tributária, ou possivelmente como devem ficar, né, Cadu? Exatamente, Karine.
Como eu já falei, a briga continua a mesma. O governo federal sabe quais são os pontos vulneráveis para a Zona Franca de Manaus. O que está sendo feito aqui é uma negociação. Agora, o que nos chamou a atenção no dia de hoje é a capacidade de influência, como eu falei, do Claudernei Avelino. Ele furou o bloqueio. A gente sabe que o grupo de trabalho da regulamentação da reforma o Amazonas não está nesse grupo, como a gente já falou. Então, ele foi lá, com a experiência dele, com a influência, conseguiu furar esse bloqueio e colocou no meio do grupo de trabalho uma audiência pública para discutir a Zona Franca de Manaus o dia inteiro. Isso mostra influência, mostra força política, habilidade política do Claudernei. Ele está aí há 20 anos, né, Cadu? Para todos nós, o Amazonas, que precisa que a Zona Franca esteja fazendo parte, seja imposta pela bancada do Amazonas como objeto de discussão na reforma tributária. Isso é muito importante. Ainda Karine bem. Carlão. Exato, muito importante. Ainda bem que ele está lá, né? A gente fica assim, pensando. Cadu, traz os outros destaques, as rapidinhas do dia, Cadu. Bora lá, Karine, de rapidinhas. Olha, a gente destaca primeiro um encontro entre o senador Omar Aziz com o presidente Lula, hoje pela manhã. Eles falaram, entre outras coisas, sobre o Porto de Manaus, também sobre a recuperação da BR-319, sobre grandes obras que estão em andamento, né, que estão em trave, principalmente a questão da 319. E, na verdade, essa conversa teve um tom político. Ele foi lá, tirou fotos ali de mãos dadas ali com o presidente Lula para afastar rumores de que ele estaria fora da base do governo, assim como está agora o PSD. A gente falou na semana passada que o PSD está fora da base do governo no Senado. O senador Omar Aziz, ele é do PSD. Então ele foi lá com o presidente da República e acenou positivamente, dizendo, continua aqui contigo. Então, esse foi um fato de destaque. Aí também outra notícia, Karine, agora que saiu hoje à tarde, uma pesquisa da Datafolha, falando o seguinte, que o governo do presidente Lula foi considerado bom ou ótimo por 36% dos entrevistados. É uma oscilação dentro da margem de erro, né, em relação ao levantamento do mês de março, que apontou 35% de aprovação. Os que reprovam o governo Lula passou de 33% para 31% em relação a março, né? Então, outros 31% classificam o governo petista como regular, ou seja, 30% na pesquisa anterior. Então, isso mostra que o governo ele teve uma melhoria um pouquinho dentro da margem de erro da popularidade do presidente Lula. E para a gente finalizar, Karine Carlão, nesse momento, a Câmara dos Deputados está com a sessão aberta e com a expectativa de votar a PEC da anistia. O que é essa PEC da anistia? Ela perdoa as dívidas, as multas e outras sanções aplicadas pelo TSE aos partidos que descumpriram as cotas de gênero, as cotas raciais, as cotas de mulheres nas eleições de 2018, 2022 e outras multas que foram aplicadas desde 2013. Então, tem um acordo rolando, está tudo dominado, a esquerda e a direita estão juntas nessa pauta para fazer o mérito ser aprovado no dia de hoje. Vamos continuar acompanhando. As minhas ninguém quer perdoar. As nossas ninguém perdoa, né, Carlão? É verdade. Obrigada, Cadu. Um abraço, gente. Valeu. Tchau. 18 horas. Esporte. Legal, Cid Soares na área. Cid, o Amazonas desencanta hoje contra o Novo Horizontino ou Norte? Cara, eu espero que sim, né? A Onça Pintada volta a campo hoje, logo mais, daqui a pouquinho, às 8 da noite, contra o Grêmio Novo Horizontino no estádio Jorge Mael de Biasi, o Jorjão, lá em Novo Horizonte, São Paulo. E este será o primeiro confronto da história entre essas duas equipes. O Novo Horizontino tem 14 pontos em 10 jogos e chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Já o Amazonas vem de uma série de 2 vitórias e 3 derrotas. A partida será transmitida pelo Premier no canal Gold e TV Brasil. E olha, hoje a CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou o convite, né, ao meia Lucas Paquetá, do West Ham, para prestar depoimento sobre as acusações feitas pela Federação Inglesa contra o brasileiro. Por se tratar de convite, Paquetá tem o direito de negar, mas as regras da CPI permitem que depois venha uma convocação. E persistindo a negativa,
aí vem a condução coercitiva para depoimento. Ou seja, ele vai ter que ir de um jeito ou de outro. Não há data prevista ainda para a formalização do convite, mas o Paquetá, nesse momento, está com a seleção brasileira que se prepara para a Copa América nos Estados Unidos. E a vitória da Turquia sobre a Geórgia por 3-1 hoje, na primeira rodada do Grupo F da Eurocopa, teve um golaço. Eu estou destacando isso aqui porque é um jovem de 19 anos, pouco conhecido ainda, chama Arda Güler, que é meio atacante do Real Madrid e é considerado aí uma das grandes promessas do clube merengue para os próximos anos. Creio que nós vamos ouvir falar muito desse rapaz ainda. Ele foi eleito craque da partida pela UEFA e se tornou o 5º jogador mais jovem a marcar na história Eurocopa. Com 19 anos, então, em 114 dias, ele ultrapassa Cristiano Ronaldo, antigo detentor do posto. E era o que tínhamos para hoje. Obrigada, Cid. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Cid Soares, até amanhã. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial. Editorial 18 horas. Olha, é muito grave a informação do Ministério Público Federal de que o Amazonas ainda não tem as leis necessárias para prevenir e combater a tortura. A situação é considerada preocupante e é urgente. A implementação do sistema estadual de prevenção à tortura garantida a proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Segundo o Ministério Público Federal, há relatos de constantes violações. Há uma sentença judicial de 2022 que obriga a implementação do mecanismo de prevenção e combate à tortura no Amazonas. Apesar da decisão judicial, o processo para aprovar a lei e criar o mecanismo ainda está parado no governo do Amazonas. Até o Conselho Nacional de Justiça já recomendou ao Executivo Estadual e à Assembleia Legislativa do Amazonas a criação da aprovação rápida de um projeto de lei com esse propósito, mas até o momento a medida não foi implementada. E esse atraso é uma ameaça aos direitos mais básicos da sociedade. 18 horas. Karime, tem a saideira? Tem, Carlão, foi a participação no YouTube do nosso programa, é muito legal. O Alex FBR, ele comentou que é um excelente programa, obrigada, Alex. Valeu, e o Clodoaldo Brito, ele falou a respeito do assunto que a gente comentou aqui, infelizmente, do acidente que vitimou a adolescente de 14 anos e que hoje, durante o velório com a família, o advogado da família, o advogado da empresa foi lá dizer que, né, segundo o que consta, dizer que não foi solidarizar, né, mas foi falar que se a família quisesse alguma coisa, se vire, entre na justiça. E o Clodoaldo comentou o seguinte, que é um absurdo os representantes dessa empresa de material de construção ir ao velório e falar isso, que não ia ajudar em nada, desnecessário. Espero que a justiça seja cumprida. Obrigada, valeu, Clodoaldo Brito, pela participação. Agora sim, Karime, boa noite. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.